Galerinha, vamos a essa primeira questão em que sobre a tabela periódica, né, testando seu conhecimento 2, e nessa questão ele pede a incorreta, tá? E aí cada afirmação, cada sentença é de um tópico diferente. Vamos lá. A. O elemento estrôncio possui dois elétrons na camada de valência. Bom, o estrôncio está no grupo 2, então ele tem dois. Bom, tá tudo certo. B. Elementos do grupo 17 têm a tendência de formar ânions. Verdade. Enquanto os elementos do grupo 1 tendem a formar cátions. Também verdade. C. O elemento que possui 52 prótons pertence ao período 5. Aí a gente olha na tabela. Quem é o número atômico 52 é o telúrio, no período de número 5. Então é verdadeiro. D. O fósforo possui na sua camada de valência a configuração 3s2, 3p5. O fósforo é o P. E ele é um 3s2, 3p3. Então tá aqui o erro. Essa é a falsa. Tá? Então, letra D. O elemento químico do grupo 2 do sexto período possui raio atômico maior do que o elemento do grupo 14 do período 4. Isso é verdade, porque para a esquerda e para baixo é maior do que para a direita e para cima, né? Então, tá aí. Questão bem boa de treinar, mas nada tão complexo. Já na segunda questão, a gente tem aqui elementos que constituem a ordem indicada na fórmula acima pertencem a quais famílias? Potássio, alcalinos, cloro, halogênios e oxigênio, calcogênios, né? Então, qual vai ser? Alcalino, halogênios, calcogênios, letra D, Dinamarca. Tá? É só olhar na tabela aí cada átomo, né? Na próxima, na número 3, a gente tem uma tabela periódica e a gente tem que ler cada caso. Nesta, letra A, o elemento químico 2 é um gás nobre. Sim, ele é, né? O 2 está aqui, ó, e ele é um gás nobre. Só que a pergunta é a incorreta. Então, ela é verdade. Logo, não pode ser nosso gabarito. O elemento químico 7 possui número atômico 36. Aí tem que olhar aqui o 7 e ele tem 36 mesmo. Tem que olhar a tabela. Verdade. O elemento químico 9 possui massa 133. Também é verdade. O elemento químico representado por um é um gás a temperatura ambiente. Sim, é o hidrogênio, né? Então a resposta tem que ser a letra E. O elemento químico representado por X pode ser classificado como metal alcalino ah, terroso. Cadê o X? Cadê o X? Não tem X. Ah, aqui. Tá aqui, ó. O X tá ali mesmo. Ele é falso, né? Então ela quer a falsa. Ele não é terroso. Ele é metal de transição, né? Então tá aí a explicação e a leitura de todas as sentenças, né? Na próxima, agora ele quer o correto, né? Ele quer o correto. Então, são exemplos de sais. Sais de cálcio, fósforo, potássio, sódio e ferro. O que é correto? Nenhum dos elementos químicos pertence à mesma família química de qualquer átomo citado. Não, é falso, porque o sódio e o potássio é da mesma família. Né? Aí depois, B. Todos os elementos citados no texto são da mesma família. Falso também. O cálcio é um elemento da mesma família do potássio. Falso também. O sódio é um elemento químico da mesma família do potássio e são alcalinos. Essa é a resposta. O ferro pertence aos halogênios. Não, é metal de transição. Dando continuidade, na próxima ele quer quais as sentenças que são corretas, né? Sobre a classificação. Os elementos prata e chumbo apresentam respectivamente massa 108 e 207. Verdade. Só olha a tabela. Com exceção do hidrogênio, os elementos da extremidade esquerda da tabela são metais de transição, falso, né? Metal alcalino. Na tabela atual, os elementos são organizados em função do número atômico, verdade. Em geral, elementos representativos do mesmo grupo da tabela possuem massas atômicas similares? Não, diferentes. Eles vão descer, vai ter mais prótons, mais nêutrons e vão ser diferentes. Então, as sentenças um e 3. E 1 e 3 nos joga para a letra B. Então, 5B. Pá. Próximo. Nessa aqui de baixo, a gente tem potássio, cobalto, arsênio e bromo.
e eles estão localizados no quarto período. O elemento de maior densidade e o elemento mais eletronegativo são. Então, o mais eletronegativo tem que estar para direita e para cima, né? Então, tende a ser o Br. Tende a ser o Br. E o de maior densidade é o que está mais para dentro da tabela. Então, tende a ser o cobalto. Então, cobalto e Br, letra B, aqui, ó. Tá? Já na próxima, a gente tem associação de colunas. Quem é quem? Então, magnésio. Magnésio, ele é metal alcalino terroso, né? Um. Potássio, metal alcalino. Então, dois. Paládio, tá de transição. Bromo, halogênio. Xenônio, gás nobre, que não tem aqui. Então, o paládio vai no 3. Então, a resposta vai ser 2, 4, 1, 3. Então, a 7 é letra B. Tá aí. É só olhar na tabela as posições e fazer. Uma questão bem tranquilinha, né? Estamos na parte fácil. Na próxima, ele fala da evolução, né, da construção da tabela, do Mendeleev, do Mosley, e o que, que mudou entre eles, né? Qual foi o legado e o que, que Mendeleev disse frente ao que Mosley mudou em relação ao russo. E isso fica muito claro, né, nas teorias evolutivas, em que Mendeleev pensava que os átomos, a tabela deveria ser construída pela ordem crescente de massa, e Mosley mudou isso e disse que não, a gente vai organizar pelo número de prótons. Então a resposta é letra E. A massa era de Mendeleev e os prótons era do Mosley, tá? Então, na evolução do conjunto de formação da tabela. Aí agora a gente chega nessa questão 9 e é sobre o zinco e onde ele está na tabela, né? Então, o zinco está no período 4 e, se eu não me engano, na coluna 12. Então, período 4, coluna 12, letra C, bem tranquila também, né, pessoal? É só seguir o fluxo aqui de olhar a tabela. Então, agora a gente tem um elemento de símbolo I. Então, é o iodo, e ele quer saber o que, onde ele está, ou o grupo e o período. Nome, né? Então, ele é um halogênio e ele provavelmente está na quinta coluna. Então, halogênio, quinta coluna, letra B, quinto período. Pá, tranquilinho também, na minha opinião, né? Dando sequência, a gente chega na próxima, em que ele quer a correta. Potássio, é um metal alcalino terroso. Paramos aí, ela é falsa. Ele é alcalino. Cloro, ele pertence ao grupo 17, considerado halogênio e possui baixa afinidade eletrônica. Falso, ele é muito afim de elétrons, né? Não pode ser. Hidrogênio é um não metal e pode ocorrer na forma de um ânion, de um hidreto, de um cátion chamado hidrogênio, e um hidrogênio. Verdade, ele pode ser os dois, menos ou mais. Hélio é um gás nobre, assim como os outros gás nobres, apresenta 8 elétrons na camada. Não, são só dois. Falsa. E a E, cálcio, apresenta alta energia de ionização, ela é baixa, né? E baixa afinidade. Consequentemente, tende a formar íons carregadamente positivo. O erro está aqui, alta energia de ionização. Ele se ioniza facilmente, porque ele quer doar facilmente. Então, ele fica mais, uma forma mais tranquila nesse quesito, tá? Então, aí, resolvida a questão. Na próxima, que é a seguinte, a 12, ele diz: considerando um grupo ou família da tabela, podemos afirmar em relação ao raio. Letra A, aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas. Essa é a resposta da questão. Tá certa? B, aumenta à medida que aumenta o número de elétrons. Não. Não sofre influência da variação do número atômico. Falsa. Sofre. Diminui à medida que aumenta o número atômico. Falsa. Diminui com o aumento do. Falsa. É tudo ao contrário, né? Quanto mais prótons, maior o tamanho, maior o raio. Chegamos à próxima agora. Vamos lá. Na 13, 13, 13, 13, 13. Deixa eu arrumar aqui. Para que elementos de um mesmo período, no sentido da esquerda para a direita, e os elementos de um mesmo grupo, no sentido de cima para baixo, a energia de ionização, ela diminui ou aumenta, né? É isso que ele quer aqui, ó. Tá? O que acontece nesse caso? Então, vamos lá. Da esquerda para a direita, a energia aumenta. E de cima para baixo, a energia diminui. Tá? Essa é a regra. Então, letra A. É isso que eu preciso saber. Se ele vai para a direita, eu vou aumentando, vai ficando mais difícil arrancar elétrons.
E se eu vou descendo, vai ficando mais fácil, porque ele vai ter mais elétrons. É mais fácil de arrancar. Então diminui. Na 14ª, a gente tem que o elemento de raio grande é um elemento tem raio atômico grande e pequena energia de ionização. Então, provavelmente, ele é um metal, porque metal ele ioniza fácil. Então, ela é uma pequena energia de ionização. E ele pode ser um cara de raio grande se ele estiver na parte de baixo da tabela. Então, bem direto ao ponto aqui, né? Na próxima, a gente tem qual das afirmativas né, sobre pertencentes ao elemento carbono na tabela é verdadeira, tá? Então, vamos lá. É composto de metais. Não, não tem nada a ver. É composto de. Oh, faltou luz. Logo a minha internet vai cair em 3, 2, 1. Está caindo, 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 caindo. Faltou luz, faltou luz. Vamos ver. E faltou luz no meio do caminho, né? Então acontece. Não é nenhum erro de gravação, porque simplesmente a luz sumiu. E agora ela voltou aqui, mas vamos dar continuidade. Ó, nesta 15, a primeira era falsa, porque o carbono, ele não tem metal. Já na B, é composto de metais, também não. Na C, é composto. Não, pera aí, tem coisa errada aqui, né? Essa aqui tem alguma coisa que está nos enganando. Ele quer a verdadeira, sobre pertencentes ao grupo. Ah, tá, tá, tá. Li errado. Vamos de novo. Ó, a luz me atrapalhou. Pertencentes ao grupo do carbono, não é sobre o carbono, tá? Vamos lá. Ah, sobre os elementos do grupo carbono. Tá, beleza. É composto de metais de caráter metálico, aumenta à medida que desce na coluna da tabela. Tá, mas isso é falso. B. É composto de metais e o caráter metálico diminui à medida que desce nesta coluna da tabela. Não, porque tem a metais junto, né, pessoal? Tem que ver. Não é só metal. É composto por metais, semimetais e não metais. Aí sim. E de caráter metálico aumenta quanto der. Aí sim tá perfeito. Essa é a resposta. Porque não tem só metal, como na A e na B diz. E na D tá errado, porque tem metal também, não só não metais. Então ela é falsa. E na E é composto também, tem que ter metal também. E ele não fala. Então, uma boa questão aí de o analisar, né? Porque ele fala sobre o grupo e ele tem todos dentro do conjunto, né? Nessa próxima questão, ele está falando de três novos elementos químicos na tabela. Lá no final, 110, 111, 112. E o que que eles têm? Ó, considerando a posição dos novos elementos, eles são de quem ou aonde eles estão, né? Onde a gente vai encontrar eles? Eles estão no meio da tabela. Então, eles vão ser, deixa eu ver aqui, metais de transição. É, isso mesmo. 110, 111, 112 são de transição. Lá no meio, na pontinha lá. Tá? Só procurar na tabela o número atômico deles. E agora, dando seguimento, a gente tem aqui metais. Nananana, e aí ele quer saber sobre chumbo, cobre, arsênio. O que que é correto afirmar? Chumbo, arsênio e cobre são metais de transição. Não, o chumbo está fora do meio da tabela. Falso. O cobre é metal, não é metal, tá falso. O chumbo está no mesmo período do arsênio na tabela. Não está. Um está no 6, o outro não está no 6, está no 4. O arsênio tem 8 elétrons, não, ele não é um gás nobre. E o chumbo e o arsênio são elementos representativos, são porque eles estão na região P. Então, letra E a resposta desta questão 17. Na 18, a gente tem que relacionar colunas. Então, cloro, ele é um halogênio. Então, um está no B. Um está no B, um está no B, um está no B. Então, só pode ser A ou B. Aí o potássio, ele é do metal alcalino, no quarto período. Então o 2 está no A. Então o 2 está no A. Então a resposta é a letra A, basicamente isso. É só saber os básicos, os elementos básicos, né? Na 19ª,
Em relação ao ferro, que é o elemento 26, se eu não me engano, ele é o quê? Ele é um metal que está localizado no S? Não, ele está no meio da tabela. Não está no D, né? B, ele é um metal que está no quarto período e se na família 8, sim. Esse aí é a resposta, é o ferro mesmo. É só olhar na tabela. Os outros todos vão estar errados sobre ele, né? E na última, a 20ª desse pacote N1, a gente tem o quê? Vamos analisar aqui. O grupo 1 é conhecido como metais alcalinos? Sim. O grupo 18 é conhecido como gases nobres? Sim. Né? Tudo certo. Existem 9 períodos na tabela? Não. Não tem 9 períodos, são 7. Certo? A maioria dos elementos da tabela são ametais? Não, é metal. A maioria dos gases em condições ambientes não fazem ligações químicas com outros átomos. Bah, essa é interessante. Por quê? Porque a maioria dos gases só não se ligam se forem a metais. Gases nobres, desculpa. E a maioria dos gases vão se ligar a outros átomos. Então ela é falsa, né? Ele se liga, isso? Vamos lá, João, gases nobres. Ah, os gases nobres não fazem. Tá, verdadeiro. Os gases nobres. Tá, show. Então, um verdadeira, dois verdadeira, três falsa, quatro falsa, quinta verdadeira. Isso dá B. Ponto. Tô aí. Fechou? Então, mais um pacote de resoluções. Em breve entramos no nível 2 aqui, certo, pessoal? Então, até mais. Valeu. Tchau.